Existe um mistério nas palavras de Jesus Cristo que a maioria das pessoas nunca sequer imaginou. Um mistério que revoluciona completamente a essência de seus ensinamentos. E esse mistério se esconde em 3 palavras singelas. O reino está dentro de vós. Pensem nisso por um instante. Se o reino dos céus habita em nosso interior, então não se trata de um lugar para onde vamos após a morte. Não é uma recompensa futura por nos comportarmos bem. Não é algo que temos que conquistar com esforço ou mérito. Está dentro. Agora, neste exato instante. Enquanto você escuta estas palavras, Eckhart Tolle dedicou anos a investigar o que Jesus Cristo realmente quis dizer com essas palavras. E o que ele descobriu é transformador. O reino ao qual Jesus se referia não é um lugar no espaço ou no tempo. É um estado de consciência. É uma maneira de experimentar a realidade. É uma chave interior que você já possui, mas que talvez nunca tenha utilizado. Permitam-me compartilhar algo que aconteceu comigo quando comecei a compreender isso. Durante anos, eu busquei paz em lugares externos, em conquistas materiais, em relacionamentos, em experiências diversas. Eu acreditava que, ao alcançar certos objetivos, finalmente encontraria a paz, que seria feliz, que finalmente encontraria o reino interior. Mas quanto mais eu conquistava, mais distante o reino parecia se tornar. Sempre havia algo mais a buscar, algo mais a alcançar. A linha de chegada parecia se mover constantemente. E eu comecei a suspeitar que havia algo fundamentalmente errado com essa abordagem. Foi quando me deparei com os ensinamentos de Eckhart Tolle e sua interpretação das palavras de Jesus Cristo que tudo mudou. Ele revelou que Jesus não estava prometendo um lugar físico. Ele estava apontando para um estado de ser. Não estava oferecendo uma recompensa futura. Estava revelando uma realidade presente. O reino dos céus é outro nome para a presença, para a consciência pura, para aquele espaço de quietude interior que surge quando a mente se aquieta. E ao acessar esse espaço, você compreende instantaneamente o que Jesus Cristo queria dizer. Não intelectualmente, mas experiencialmente. Eckhart Tolle utiliza uma analogia fascinante. Ele diz que a maioria das pessoas vive como se estivesse em um quarto escuro, procurando algo com uma lanterna. Elas iluminam diferentes cantos do quarto, diferentes objetos, diferentes possibilidades, e acreditam que aquilo que procuram se encontra em algum desses lugares. Mas o que Jesus estava dizendo é que você não precisa procurar em lugar algum. Você precisa se tornar a luz. O reino não é algo que você encontra, é algo que você se torna. Ou melhor, algo que você descobre que sempre foi. Isso difere radicalmente do que a instituição religiosa tradicionalmente ensina. A instituição religiosa tradicionalmente coloca o reino no futuro, no além, em um lugar que só pode ser acessado após a morte, e apenas se você tiver vivido de acordo com determinadas regras. Mas Jesus Cristo afirmou claramente que o reino está dentro de vós. Não estará, está presente, agora. Por que essa distorção ocorreu? Por que a instituição religiosa transformou um ensinamento sobre a consciência presente em uma promessa de recompensa futura? Talvez porque seja mais fácil controlar as pessoas quando você detém as chaves do paraíso. Talvez porque um reino interior não necessite de intermediários. Talvez porque a verdade que Jesus Cristo ensinou fosse demasiadamente revolucionária para a estrutura de poder que se formou após ele. Mas você não precisa esperar por ninguém. A chave está em você. Sempre esteve. E neste vídeo,
vou compartilhar como utilizá-la. Como acessar esse reino que Jesus Cristo prometeu. Não após a morte, agora, neste momento. A primeira coisa a compreender é que o reino não é um estado mental. Não é um pensamento positivo que você cultiva. Não é uma crença que você adota. É o espaço onde os pensamentos acontecem. É a consciência que observa a mente. É o silêncio por trás de todo o ruído mental. Quando Jesus Cristo disse, priorize a presença e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele estava oferecendo uma instrução prática. Encontre primeiro esse espaço de consciência pura, estabeleça-se nele e, a partir daí, tudo o mais virá naturalmente. Não porque você estará pedindo a uma entidade externa, mas porque você estará alinhado com a inteligência da vida. Estará fluindo em vez de resistir. Eckhart Tolle descreve isso como a diferença entre viver a partir do ego e viver a partir da presença. O ego sempre deseja algo, sempre busca, sempre sente que algo está faltando. E por essa razão, o ego jamais consegue encontrar o reino. Porque o reino não é algo que falta, é algo que já está aqui. Você simplesmente não percebe porque está ocupado demais buscando. Eu me recordo do instante em que isso se tornou real para mim. Não foi durante uma meditação especial ou um retiro espiritual. Foi em um momento corriqueiro. Eu estava sentado, fitando a janela, e de repente percebi que havia um silêncio por trás dos meus pensamentos. Não um silêncio de ausência de som, um silêncio de presença. Algo estava ali que sempre esteve ali, mas que eu jamais havia notado porque estava perdido na mente. Naquele instante, eu compreendi o que Jesus Cristo queria dizer. O reino não era algo que eu precisava buscar. Era algo que eu precisava parar de ignorar. Estava tão próximo que eu não conseguia enxergá-lo. Era tão simples que minha mente complicada não conseguia aceitar. A mente anseia por complicar. Deseja transformar a espiritualidade em uma jornada heróica, com inúmeros passos e etapas. Quer transformar o despertar em um projeto que demanda anos. Mas Jesus Cristo afirmou que o reino está dentro. Não disse que estará quando você cumprir todos os requisitos. Disse que está presente, agora. A única coisa que você precisa fazer é perceber. Existe uma história nos evangelhos que ilustra isso perfeitamente. Os intelectuais da época questionaram Jesus Cristo sobre quando viria o reino de Deus. Eles aguardavam uma resposta sobre datas e sinais, sobre quando isso ocorreria no futuro. Mas Jesus respondeu de uma maneira que deve tê-los deixado completamente perplexos. O reino de Deus não vem de forma visível. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá, pois o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. A tradução varia, mas a mensagem é clara. Não procurem em lugares externos. Não esperem por eventos futuros. Está aqui, agora, presente neste momento. Eckhart Tolle frequentemente cita outra passagem que reforça isso. Jesus Cristo disse que o reino dos céus é como uma oportunidade disfarçada no cotidiano. Alguém a encontra, esconde de novo e, tomado por alegria, vai vender tudo o que tem e investe nessa oportunidade. O que isso significa? A oportunidade está disfarçada, mas está lá. Você não precisa criar a oportunidade. Precisa identificá-la. E, ao identificá-la, percebe que vale mais do que tudo o mais. Percebe que tudo o que você buscava antes era uma distração. A verdadeira oportunidade, o reino, estava ali o tempo todo, escondida à vista de todos. A alegria mencionada na parábola é interessante.
Não é a alegria de ter conquistado algo difícil. É a alegria de descobrir que aquilo que você buscava sempre esteve presente. É a alegria do reconhecimento, do despertar, da percepção, de que você nunca esteve realmente separado do que buscava. Deixe-me guiar você através de uma experiência que pode tornar isso real. Não um conceito, uma experiência direta. Pare por um momento. Perceba que você está consciente. Antes de qualquer pensamento, antes de qualquer emoção. Há algo que está ciente de estar aqui. Algo que sabe que existe. Isso não é um pensamento. É a consciência, que pode ter pensamentos. Agora perceba que essa consciência não está em nenhum lugar específico. Não está confinada à sua cabeça. É mais como um espaço aberto, no qual experiências acontecem. Pensamentos surgem nesse espaço. Sensações surgem nesse espaço. O próprio senso de eu surge nesse espaço. Esse espaço é o reino interior, essa consciência que pode observar tudo, sem ser limitada por nada, que está presente antes de qualquer história que você conta sobre si mesmo, que permanece quando todos os pensamentos passam. Jesus Cristo estava apontando para isso. Quando disse, o reino está dentro de vós, estava dizendo, olhe para dentro, não para os pensamentos, não para as histórias, para o espaço onde tudo acontece, para a consciência, que é anterior a tudo. A razão pela qual a maioria das pessoas não encontra o reino interior é porque procuram da forma errada. Procuram como se fosse um objeto. Algo para adicionar à sua coleção de experiências. Mas o reino interior não é um objeto. É o sujeito. Não é algo que você encontra. É o que você é, quando para de procurar. Eckhart Tolle usa uma expressão que captura isso bem. Ele fala sobre estar presente, não fazer presença, não praticar presença. Estar presente é uma entrega, um relaxamento, um deixar de esforçar-se. O reino interior não vem através de esforço, vem através de rendição. Isso pode parecer contraditório. Como posso encontrar algo sem buscá-lo? Mas essa é exatamente a natureza do reino interior. Ele não pode ser alcançado, porque não está em lugar nenhum. Ele só pode ser reconhecido, porque sempre esteve aqui. Pense em acordar de um sonho. Você não precisa fazer nada para acordar. Não há técnica para acordar. O acordar simplesmente acontece, quando o sonho é reconhecido como sonho. Da mesma forma, o reino interior é acessado quando você reconhece que estava sonhando. Sonhando que era apenas um corpo. Sonhando que era apenas uma mente. Sonhando que estava separado da vida. O reconhecimento de que você não é apenas seus pensamentos. É o portal. O momento em que você percebe que há algo observando os pensamentos. Você atravessou. Você entrou no reino interior. Não foi a lugar nenhum. Simplesmente acordou para onde sempre esteve. Há uma profundidade nesse ensinamento que vai além das palavras. Porque quando você realmente entra no reino interior, quando realmente experimenta a consciência pura, você percebe que não há um você separado, entrando em algum lugar. Há apenas a consciência, infinita e sem fronteiras. O senso de ser uma pessoa separada era parte do sonho. Jesus Cristo diz que é preciso nascer de novo para entrar no reino interior. Isso foi interpretado de muitas formas pela instituição religiosa. Mas Eckhart Tolle sugere que nascimento de novo significa
Exatamente isso. Morrer para a velha identidade baseada no ego e despertar para a consciência que você sempre foi. Não é um evento futuro. É uma possibilidade presente. Cada momento oferece a oportunidade de nascer de novo, de deixar ir a velha história, de soltar as identidades acumuladas, de relaxar na pura presença. Você não precisa de rituais especiais. Não precisa de permissão de autoridades religiosas. A chave está em você. Deixe-me compartilhar algumas práticas concretas que podem ajudar você a acessar o reino interior. Não são técnicas complicadas, são portas simples que estão sempre disponíveis. A primeira é a porta da respiração. Quando você traz atenção para a respiração, você sai automaticamente da mente pensante. Não precisa controlar a respiração. Apenas observe. Sinta o ar entrando e saindo. Há um espaço entre a inspiração e a expiração. Esse espaço é uma porta para o reino interior. A segunda é a porta das sensações corporais. Sinta suas mãos neste momento. Sinta a energia viva nelas. Você pode sentir um leve formigamento, uma presença. Isso é a vida em você. E quando você se conecta com essa vitalidade interior, você está acessando o reino interior. Não como conceito, como experiência direta. A terceira é a porta do silêncio. Entre os pensamentos, há pausas. A maioria das pessoas não percebe essas pausas, porque está sempre focada nos pensamentos. Mas se você prestar atenção, vai notar que há breves momentos de silêncio entre um pensamento e outro. Esses momentos são aberturas para o reino interior. A quarta é a porta da aceitação radical. Quando você para de resistir ao momento presente, quando aceita completamente o que é, algo muda. A luta interior cessa. E nessa cessação, o reino interior se revela, não porque você fez algo, mas porque você parou de fazer, parou de resistir, parou de querer que as coisas fossem diferentes. Jesus Cristo demonstrou isso na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Essa entrega total, essa rendição completa ao momento presente, por mais difícil que fosse, era a entrada definitiva no reino interior. Não uma fuga da realidade, uma aceitação tão profunda, que dissolve a separação entre você e a vida. Eckhart Tolle conta uma história sobre sua própria transformação. Ele descreve como passou anos em depressão profunda, em sofrimento intenso, e numa noite particularmente difícil, algo aconteceu. Ele ouviu internamente as palavras: "Eu não consigo mais viver comigo mesmo." E de repente, percebeu a estranheza dessa frase. Pois se eu não consigo viver comigo mesmo, então há dois. Há um eu e há um eu mesmo. Qual dos dois é real? Essa percepção foi o início de sua transformação. O reconhecimento de que ele não era a voz na cabeça, não era o sofredor. Era algo além. Algo que podia observar o sofrimento, sem ser idêntico a ele. Esse observador, essa consciência testemunha, é o que habita o reino interior. Ou melhor, é o próprio reino interior. Você pode ter sua própria versão dessa percepção agora. Quem está ouvindo essas palavras? Não responda com um nome. Não responda com uma história. Simplesmente perceba que algo está consciente. Algo está presente. Algo está aqui. Antes de qualquer pensamento que tente definir o que é. Isso é o que Jesus Cristo chamava de reino interior. Isso é o que os místicos de todas as tradições descreveram de formas diferentes. Os budistas chamam de natureza de Buda.
Os hindus chamam de Atman. Os sufis chamam de essência. Os nomes variam, mas a experiência é a mesma. Uma consciência aberta, vasta, presente, que é anterior a todas as formas que surgem nela. A beleza desse ensinamento é que ele não exclui ninguém. Não importa sua religião ou ausência dela. Não importa seu passado. Não importa seus erros. O reino interior está dentro de vocês. Não estava dentro de vocês e saiu. Não vai entrar no futuro se você se comportar bem. Está, agora, e presente, esperando apenas ser reconhecido. Há uma parábola que Jesus Cristo contou sobre o filho pródigo, que ilumina isso de forma tocante. O filho pediu sua herança, foi embora e desperdiçou tudo em vida dissoluta. Depois, faminto e humilhado, decidiu voltar para casa. E quando ainda estava longe, o pai o viu e correu ao seu encontro. Abraçou-o e celebrou seu retorno. O que isso significa espiritualmente? Você é o filho pródigo. Você saiu de casa, do reino interior, e foi vagar no mundo das formas, das identificações, do ego. Você se perdeu em experiências, em buscas, em sofrimentos. Mas a qualquer momento, você pode voltar. E quando volta, descobre que o pai nunca se moveu, nunca o rejeitou, estava sempre esperando, pronto para celebrar seu retorno. Voltar para casa é entrar no reino interior. Não é ir a algum lugar. É reconhecer onde você sempre esteve. É parar devagar e perceber que nunca realmente saiu. Você só pensou que tinha saído. O pensamento criou a ilusão de separação. A presença dissolve essa ilusão. Agora, deixe-me abordar algo que pode surgir como objeção. Se o reino interior já está aqui, por que eu não o experimento o tempo todo? Por que ainda sofro? Por que ainda me perco em pensamentos e emoções negativas? A resposta é simples, mas profunda. O reino interior está sempre presente, mas sua atenção não está sempre nele. Sua atenção está geralmente perdida no conteúdo da mente, nos pensamentos sobre o passado, nas preocupações sobre o futuro, nos julgamentos sobre o presente. E enquanto a atenção está absorvida nesses conteúdos, o reino interior parece ausente, mas ele não está ausente, está apenas não percebido, como o céu azul que está sempre lá, mesmo quando nuvens o cobrem. As nuvens são os pensamentos. O céu é o reino interior. As nuvens vêm e vão. O céu permanece. Sua prática, se você escolher ter uma, não é criar o reino interior. É lembrar dele. É voltar a atenção para ele. É percebê-lo entre os pensamentos, sob os pensamentos, além dos pensamentos. Quanto mais você faz isso, mais natural se torna. Até que um dia, você percebe que nunca realmente esqueceu. O reino interior esteve ali o tempo todo, esperando pacientemente que você parasse de procurar em outros lugares. Se você está sentindo algo enquanto ouve essas palavras, se algo em você está respondendo, isso é o reino interior reconhecendo a si mesmo. Não é sua mente entendendo conceitos, é a consciência que você é reconhecendo sua própria natureza através dessas palavras. Este canal existe para facilitar esse reconhecimento. Cada vídeo é uma oportunidade, um lembrete, uma porta. Se você quer apoiar esse trabalho, se quer que mais vídeos como este sejam criados, o botão de Super Thanks está disponível. Não é obrigatório, é uma forma de participar, de dizer que isso tem valor para você. Mas mais importante que qualquer apoio financeiro é sua própria transformação, sua própria entrada no reino interior.
Isso é o que realmente importa. Isso é o que Jesus Cristo estava tentando facilitar. Não a criação de seguidores, mas o despertar de consciências. Há algo mais que preciso compartilhar sobre a natureza do reino interior. Ele não é apenas paz interior, embora inclua isso. Não é apenas silêncio mental, embora isso seja uma porta. O reino interior é também inteligência, é criatividade, é amor que não depende de condições. Quando você vive a partir do reino interior, você não se torna passivo ou indiferente. Pelo contrário, você se torna mais eficaz, mais criativo, mais presente para as pessoas ao seu redor. A ação que vem do reino interior é diferente da ação que vem do ego. A ação do ego é sempre para conseguir algo, para provar algo, para escapar de algo. A ação do reino interior é simplesmente a expressão natural da vida através de você. Eckhart Tolle chama isso de ação desperta. Você age, mas não há um eu separado fazendo a ação. Não há resistência ao que é. Não há ansiedade sobre resultados. Há apenas a resposta natural e inteligente ao momento presente. Isso é o que Jesus Cristo demonstrava. Seus ensinamentos, suas curas, sua presença com as pessoas, tudo fluía do reino interior. Não era esforço, era expressão. Você pode experimentar isso em sua própria vida. Da próxima vez que precisar fazer algo, experimente primeiro entrar no reino interior. Respire, sinta seu corpo, perceba o espaço de consciência e então haja a partir desse lugar. Você vai notar uma qualidade diferente na ação, menos esforço, mais fluidez, menos tensão, mais eficácia. Os grandes artistas, cientistas e criadores de todas as épocas descreveram estados semelhantes. Momentos em que a criatividade fluía através deles sem esforço. Momentos em que se sentiam canais para algo maior. Eles estavam acessando o reino interior, mesmo que não usassem esse nome. O reino interior é a fonte de toda verdadeira criatividade, toda verdadeira inspiração, todo verdadeiro amor. Há também a questão dos relacionamentos. O que acontece quando você se relaciona com outros a partir do reino interior em vez do ego? Tudo muda. O ego sempre quer algo do outro. Quer aprovação, atenção, validação, sexo, poder. Sempre há uma agenda oculta. Mas quando você está no reino interior, você não precisa de nada do outro. Você já está completo. E dessa completude, você pode realmente amar. Pode realmente ver o outro. Pode realmente estar presente. Jesus Cristo disse para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Mas como amar dessa forma se você está operando a partir do ego que sempre quer algo em troca? É impossível. O amor incondicional só é possível quando você está estabelecido no reino interior. Quando você não precisa que o outro complete você. Quando você pode dar sem esperar retorno. Quando você pode estar presente sem agenda. Isso transforma os relacionamentos. Quando duas pessoas se encontram a partir do reino interior, há uma profundidade de conexão que transcende as personalidades. Há um reconhecimento do mesmo espaço de consciência no outro. Há uma paz que não depende de o outro se comportar de determinada forma. Isso é o que Jesus Cristo chamava de paz que o mundo não pode dar. A paz do mundo depende de circunstâncias. Se tudo estiver do seu jeito, você está em paz. Se algo der errado, você perde a paz. Mas a paz do reino interior não depende de nada. Ela é intrínseca. É parte da sua natureza quando você reconhece quem você é além da mente.
Essa paz permanece mesmo em meio ao caos externo. Permaneceu em Jesus Cristo mesmo na cruz. Há pessoas que passaram por experiências terríveis e descrevem ter encontrado uma paz inexplicável no meio do sofrimento. Isso é o reino interior se revelando. Quando tudo o mais é tirado, quando todas as distrações cessam, o que resta é o que sempre esteve ali, a consciência pura. O reino interior dentro. Você não precisa esperar por uma crise para acessar isso. Você pode acessar agora, neste momento, enquanto sua vida está relativamente tranquila. Na verdade, é melhor praticar quando as coisas estão calmas. Assim, quando os desafios vierem, você já conhece o caminho de volta para casa. A revelação que quero deixar com você é esta. O reino interior não é uma recompensa por bom comportamento. Não é algo que você ganha no final de uma jornada. E a sua natureza essencial, esperando para ser reconhecida. E o que você é, quando para de fingir que é outra coisa, e o que resta, quando todas as máscaras caem. Comente abaixo sobre sua experiência com o reino interior. Compartilhe um momento em que você sentiu essa presença interior. Pode ter sido breve, pode ter sido inesperado, mas se você está assistindo a este vídeo, provavelmente já teve vislumbres. Esses comentários ajudam outros a reconhecer que não estão sozinhos, que há uma comunidade invisível de pessoas despertando ao redor do mundo, que o reino interior está se revelando em muitos corações, simultaneamente. Cada pessoa que desperta ajuda outras a despertar. Cada um que reconhece o reino interior em si mesmo torna mais fácil para outros reconhecerem. É como se houvesse um campo de consciência que se fortalece a cada despertar. Você faz parte disso. Sua presença importa. Seu despertar contribui para o despertar coletivo. Jesus Cristo disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. O nome de Jesus Cristo não é apenas um som, é a presença que ele representava. É o estado de ser. E quando 2 ou mais pessoas se reúnem nessa presença, algo se amplifica, algo se torna mais tangível. A consciência reconhece a si mesma, através de múltiplas formas. Este canal, esta comunidade que se forma em torno desses vídeos, é um expelio disso. Pessoas de diferentes países, culturas, religiões, reunidas pelo reconhecimento do mesmo espaço interior, pelo desejo de despertar, pela busca sincera da verdade. Essa comunidade é uma expressão do reino interior, se manifestando no mundo. O reino interior está dentro de vocês. Essas palavras foram ditas há 2000 anos, mas elas são tão verdadeiras agora, quanto eram então. E a revelação final é esta: você não precisa fazer nada para merecer o reino interior. Você não precisa se tornar digno. Você não precisa esperar. A porta está aberta. Sempre esteve. A única coisa necessária é olhar na direção certa, não para fora, para dentro, não para o futuro, para o agora, não para conceitos, para a experiência direta do que você realmente é. A chave sempre esteve em suas mãos. Você só precisava lembrar onde a guardou. Bem-vindo ao reino interior. Bem-vindo de volta a casa.